Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos a mais um encontro com os gigantes. Eu sou a Lilian, sou doutora em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu trabalho como analista de pesquisa e desenvolvimento aqui na Verde. O tema do encontro com os gigantes de hoje é resultados da pesquisa com silício forte. E o nosso palestrante convidado é o professor doutor Fabrício Ávila Rodrigues. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. O professor Fabrício, ele é professor do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa e trabalhando na pesquisa dos mecanismos de defesa nas plantas a nível microscópico, bioquímico e molecular. O professor doutor Fabrício investiga os efeitos da nutrição mineral nesses mecanismos, sendo um dos especialistas no estudo do silício na resistência das plantas às doenças. Entre seus destaques acadêmicos, o professor doutor Fabrício é um dos autores do livro Silicon and Plant Diseases, juntamente com o renomado PhD em Plant Pathology, Lauro Datinoff. O professor Fabrício é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Uberlândia e tem mestrado em Fitopatologia pela UFV, com PhD em Plant Pathology pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Gostaria de dar boas-vindas a todos e agora eu quero passar a palavra para o professor Fabrício. Muito obrigada, professor, e boa apresentação. Eu agradeço, Lília, a introdução e também aproveitando a oportunidade para agradecer a parceria que nós temos com a Verde em relação à realização de vários experimentos que nós já fizemos no passado, e hoje eu vou apresentar, durante a palestra, os resultados do experimento que nós tivemos a campo com a ferrugem da soja. Então compartilhar com vocês a apresentação. Caso aconteça alguma coisa, Lília, aí faça o favor de entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estou do lado, porque às vezes a internet pode cortar. Pode deixar, professor. Então, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o silício no manejo das doenças de plantas. Eu vou contextualizar a importância desse elemento na agricultura e como que nós vamos utilizá-lo no manejo de doenças. E dar um enfoque também nos resultados de pesquisa que nós obtivemos com o silício forte. Inicialmente, a gente precisa saber um pouquinho sobre o silício no sistema solo-planta. A gente sabe que o silício é o elemento mais abundante na natureza, ele é superado apenas pelo oxigênio, ele é presente na matéria seca de todas as espécies de plantas, desde pequena quantidade até em grande quantidade, no caso das monocotiledôneas. Várias espécies de planta, elas se beneficiam do silício em termos de alívio de estresse abiótico e biótico, e nós sabemos que através da solução do solo, onde a gente encontra o ácido monossilícico, é a fonte do silício para as plantas. Eu vou falar um pouquinho mais como ele é absorvido pelas plantas. E a literatura é um pouco confusa, as pessoas às vezes confundem quando se relaciona a silício. Por exemplo, silicato é uma fonte de silício, então é um produto natural ou uma sobra da indústria que contém silício. A sílica é o óxido de silício, então nós teríamos a areia. Embora rica em silício, o silício não é disponível para as plantas. E o silício, que é o elemento que a planta vai utilizá-lo na sua bioquímica, na sua fisiologia, é o elemento químico de número 14, que a gente encontra na tabela periódica. Quando nós olhamos em todos os países, e a gente separa esses países, dentro deles as classes de solos, nós observamos que na região da África, na América Latina, né, esparsamente em outros países, a gente tem solos pobres em silício. Então, o que nós temos? Que os nossos solos, a maioria deles, as classes de solos, necessitam a reposição de silício, porque esse silício, ao longo do tempo, ele vai sendo perdido por lixiviação. Então, a maioria das classes de solos, elas são ávidas por receber silício, e, às vezes, o produtor não está ciente dessa necessidade.
Então, só para mostrar que os nossos solos são, na maioria, velhos, e por serem velhos, os latossolos, por exemplo, eles necessitam de receberem silício. Então, à medida que o solo vai envelhecendo durante o processo de intemperismo, nós vamos, então, tendo a perda do silício do sistema. Para onde que vai esse silício? Ele vai para o oceano. E é lá no oceano que as diatomáceas vão, então, absorver esse silício, e faz parte da biologia delas, um elemento essencial para elas, e, logicamente, esse silício sendo perdido, não tem como a gente repor ele no solo, via chuva ou qualquer outra forma, a não ser, então, utilizarmos fontes ricas em silício, aplicadas ao solo, ou, em alguns casos, nós utilizarmos a pulverização foliar. Qual é o benefício do silício? O silício, ele manifesta o seu potencial em plantas sob estresse. Nós não conseguimos ver fenotipicamente uma resposta do silício em uma planta que não está sofrendo estresse. Então, um dos estresses mais importantes que nós temos na agricultura é o ataque de patógenos, causadores de doenças, e insetos pragas. E o silício tem um efeito positivo em reduzir a intensidade das doenças e o ataque, a infestação por insetos pragas. Quando nós focamos no caso de estresse abiótico, o silício também tem um efeito muito importante, relatado na literatura por dezenas de artigos, aliviando, então, a toxicidez por metais pesados em áreas onde a agricultura, infelizmente, ela é feita em solos que têm elementos pesados. Ela melhora o balanço nutricional da planta. No caso, o silício, ele ajuda a planta a ter um melhor uso eficiente do nitrogênio, um melhor deslocamento do fósforo para absorção via raiz, alivia o estresse salino, vai prevenir a planta de acamar, principalmente quando ela tem menor produção de lignina, ou uma cultivar que tem essa propensão ao acamamento. Plantas cultivadas em regiões de baixa temperatura ou alta temperatura, o silício traz esse equilíbrio para a planta. Melhora a resistência delas ao estresse hídrico e, em regiões, os frutos expostos à radiação solar ou, às vezes, folhas mais novas, o silício ele ajuda, então, nesse alívio desse estresse pela radiação solar. Então, se você vasculhar a literatura, nós vamos ter infinitos artigos relacionando o efeito do silício em melhorar o status da planta quando ela sofre estresse, principalmente o estresse biótico. E a literatura registra também que o silício ele ajuda nessa performance fisiológica até a nível de fotossíntese. Qual seria o benefício do silício para o meio ambiente? É uma coisa muito importante atualmente, uma agricultura limpa, sustentável. Isso é o alvo das nossas pesquisas e eu acho que a maioria dos produtores da sociedade, ela busca isso. Então, o silício, ele nos traz essa mensagem. A gente permite, então, utilizando o silício, reduzir a quantidade de pulverizações com fungicidas e inseticidas, lembrando que muitos dos insetos podem transmitir patógenos, então nós estaríamos aqui controlando essas doenças, mediando, então, o controle de insetos. Inimigos naturais não sofrem nenhum problema com adubação silicatada, seja foliar ou via solo. Nós observamos que a planta tem uma melhor nutrição em termos do fósforo quando ela cresce em solo que tem a adição de silicato. A planta ela tem um uso eficiente da água melhor comparado em plantas que não recebem silício, então ela suporta um estresse hídrico, um período com falta de água. Nós temos, no caso, na indústria de aço, de ferro e aço, lá, nós temos a produção da escória de siderurgia, no caso, o silicato de cálcio. E esse passivo ambiental está sendo agora aplicado na agricultura. E, comparado ao calcário, esses silicatos não levam para a atmosfera a presença do CO2. Então, nós não temos uma colaboração ao efeito estufa. Então, o silício, nas suas diversas formas, os produtos comerciais, os minerais, traz resultado muito positivo para a agricultura.
Agora a gente pergunta, por que que, então, a gente sempre fala do potencial do silício, da capacidade que ele tem em controlar as doenças, as pragas, e a gente não vê isso ocorrendo na agricultura, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, em nenhum outro país com tanta força como a gente esperava. Então, nós publicamos essa revisão e aqui lista, né, vários argumentos por que que o silício ainda não é notado como um elemento positivo para a agricultura. Falta o quê? Divulgar mais informações científicas, falta mais pesquisa, a questão da legislação em cada país, as fontes do silício, uma rocha que no Brasil ela é pouco solúvel em termos de silício, nos Estados Unidos essa rocha já é mais importante, mais eficiente, então tem uma grande variabilidade em termos de minerais. Então vale a pena para que vocês possam, então, ter a oportunidade de ler essa revisão. E aqui vai trazer esse insight para a gente. O silício ele é importante, e por que que as pessoas não, então, devotam atenção a esse elemento? É muito importante essa reflexão. Como que o silício ele é absorvido? Eu vou passar aqui rapidamente, para que vocês tenham uma noção. Gasta-se energia para absorver o silício, sim, quando ocorre, então, a presença do ácido monossilícico na solução do solo, e ele passa, então, das células da raiz até chegar na folha, através de um carreamento feito por proteínas, e essas proteínas, elas necessitam de ATP. Essa seria a absorção ativa do silício. Nós sabemos que nem todas as espécies de plantas têm esse gene LSI, que faz, então, a produção dessa proteína. No caso aqui, o arroz é a nossa planta modelo, é uma planta que absorve muito silício, assim como a cana e várias outras gramíneas, e em várias espécies de plantas já se clonou esse gene que faz, então, a partir da proteína, o transporte do silício ativo. Quando nós não temos essa proteína, o silício segue, então, o fluxo da água até que a absorção dele alcance níveis satisfatórios na parte aérea da planta. Uma vez que ele é, então, absorvido, ele se deposita, e nas folhas nós observamos células todas preenchidas com silício. Esses pontinhos pretos aqui são células silicatadas, geneticamente programadas para serem preenchidas com silício. Quando nós observamos no raio-x, nós observamos uma intensa deposição do silício. Quando esse material ele é degradado, ele é decomposto no solo, forma-se, então, os fitólitos, característicos de cada espécie de planta. Então, em termos de paleobotânica, nós podemos, então, saber qual espécie de planta existia naquele ambiente com base nos fitólitos. Várias espécies de plantas na literatura, então, estão relatadas como possuidoras do gene LSI, no caso, aqui o exento, nós temos também o arroz, o trigo, algumas gramíneas, a soja e o feijoeiro. Outras plantas não têm esse gene. Então, a absorção do silício ocorre, sim, de forma passiva, seguindo o fluxo de água. Então, se você cresce, por exemplo, tomate em regiões com temperatura alta, uma maior disponibilidade de água, o silício vai, sim, ser encontrado na parte aérea da planta, porque ele vai seguir o fluxo da transpiração. Olha, por exemplo, esse slide. Quando você cresce o arroz em solução nutritiva, contendo silício, olha como que é a arquitetura da planta. Completamente diferente comparado a plantas que não tiveram a presença do silício para absorção. Então, o que nós observamos no campo, tanto em cana, em arroz, algumas gramíneas, é a melhor arquitetura da planta. Então, se vocês observarem, o ângulo foliar que vai, então, estar deixando essa planta interceptar a luz vai ser melhor. Então, você tem um ganho em biomassa e uma melhor capacidade fotossintética. E, logicamente, relatos na literatura indicam maior produção, não dedicada apenas para o aumento na capacidade fotossintética, mas também associado ao alívio de estresse abiótico e o controle de doenças. Vamos agora entrar no ponto de falar como o silício, né, controla as doenças de plantas. Eu vou citar aqui exemplos de alguns patossistemas bem clássicos que nós temos na literatura, só para te mostrar o potencial que esse elemento traz para a planta.
No caso do arroz, o arroz é a planta modelo utilizado por décadas em estudos apenas para mostrar o potencial do silício no controle de doenças. A aplicação de silício na cultura do arroz é uma prática constante no Japão, na Ásia, em vários países do continente asiático e, inclusive, na região dos Estados Unidos, na Flórida. Então, o silício ele entra como parte no programa de adubação da cultura do arroz em diferentes países do mundo. E nós observamos que as 4 doenças mais importantes do arroz, elas são eficientemente controladas pelo silício. Nós temos aqui, no caso, a brucone, a mancha parda, a queima das bainhas e o escurecimento dos grãos devido ao ataque de insetos e fungos nessa parte das panículas da planta. Olha, por exemplo, essa região aqui, nos Everglades, na Flórida, é um solo orgânico, então é um solo pobre em silício. Montou-se um experimento aqui, onde se adicionou nesse solo silicato de cálcio. E nesse experimento utilizou-se alguns tratamentos. No caso, aplicação ou não do fungicida, o fungicida é na parte aérea, o silicato no solo. Só para mostrar que quando o solo ele é pobre em silício e você utiliza uma boa fonte de silício e a planta tem a capacidade de absorver esse elemento, você tem um ganho muito significativo no controle de doenças, de insetos, e tudo isso vai refletir em ganho em produtividade. Olha aqui no caso das folhas. No caso A e E, seriam as folhas das plantas que receberam silicato no solo. Nós observamos uma redução visual nos sintomas da mancha parda, comparado no caso da aplicação do fungicida. Quando você mistura o fungicida, no caso, aplica o fungicida na parte aérea e o silício via solo, a planta praticamente tem uma redução significativa na severidade da doença, comparada às plantas que não receberam fungicida ou nem mesmo a aplicação do silício no solo. Então, só para mostrar como que a doença ela tem uma redução drástica na severidade quando o silício consegue entrar dentro da folha e se depositar na parede celular ou abaixo da cutícula. E aqui, quando você combina, então, o fungicida mais o silício, né? Silício no solo, fungicida na parte aérea, uma redução significativa na incidência da doença. Quando você aplica o silício no solo ou fungicida na parte aérea, não tem um efeito significativo. Não tem diferença entre esses tratamentos. E nós sabemos que, na prática, em alguns locais onde os solos são muito pobres e se aplica o silício, às vezes não é necessário fazer aplicação de fungicida. No caso da mancha parda em arroz, nós fizemos um experimento onde nós utilizamos um mutante do arroz, dessa cultivar, onde a planta não absorve silício via aquelas proteínas carreadoras do ácido monossilícico. Só para mostrar que numa planta onde você tem absorção ativa e passiva do silício, a redução na severidade da doença é superior às plantas onde elas têm a capacidade de absorver o silício apenas de forma ativa. No caso aqui, passiva, no caso, seguindo o fluxo de água. Mostrando, então, que as plantas que têm esse gene LS1, e aqui a gente pode trabalhar com diferença entre cultivares, podemos trabalhar com o número de cópias desse gene, isso traz um efeito positivo para aquela cultivar, ou seja, uma maior eficiência na absorção do silício. Vamos olhar aqui, por exemplo, o sorgo. O sorgo é uma cultura importante, está ganhando expressão no Brasil, no cultivo, e aqui só para mostrar 2 linhagens de sorgo. Essa linhagem ela é completamente resistente à antracnose. Essa linhagem ela é suscetível. Se você dá para a planta silício no solo, na maior dose possível, aqui nós estamos trabalhando na faixa de 3 toneladas por hectare. Quando você compara os sintomas da doença, é semelhante ao que nós observamos nas folhas das plantas da linhagem resistente. Isso indica que o silício pode aumentar o nível de resistência de uma cultivar ou de uma linhagem, semelhantemente ao nível de resistência de uma cultivar que é resistente naturalmente. A genética, ela é de resistência. Então, mostrando o potencial do silício para uma cultivar que, às vezes, ela é agronomicamente interessante,
mas suscetível a uma ou duas doenças. Então, nós podemos fazer uso dessa cultivar utilizando o silício e não deixamos, então, de utilizá-la, devido aos benefícios agronômicos dessa cultivar para aquela específica região. E se você observa nas folhas das plantas que receberam silício, as lesões são menores. A maior deposição de silício na folha comparada das folhas das plantas que não receberam silício. O fungo esporula muito mais cedo nas folhas das plantas que não receberam silício. Aqui ele demora, é muito devagar. Então, quando você explora isso para o campo, em termos de epidemiologia, no final do ciclo da cultura, você vai ter menos doença. Por quê? O fungo teve dificuldade em reproduzir. Menor reprodução, menor progresso da doença. Facilidade em controle. Até mesmo para o uso de um fungicida, ele acaba tendo um efeito mais positivo. Levamos esse experimento para o campo, numa região de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, na Embrapa Milho e Sorgo. O solo era virgem, não tinha sido aplicado nada, então nós fizemos a correção do solo com calcário e utilizamos o silicato de cálcio. Trabalhamos com duas linhagens, uma resistente e uma suscetível. Se vocês observam aqui, quando você dá silicato de cálcio no solo, coloca o silicato de cálcio, a planta absorve o silício, você tem uma redução significativa no progresso da doença nessas folhas. Porém, quando o material já é geneticamente resistente, o silício não nos mostra esse benefício. Por quê? Porque a planta já tem a sua capacidade genética de defesa. O silício ali entra, às vezes, para dar uma outra vantagem em termos de algum outro estresse. Mas para linhagens, cultivares suscetíveis, o silício aí passa a nos dar algo visual que o produtor pode notar, e ali ele vai acreditar que realmente o silício está fazendo alguma coisa para a planta. Vamos agora falar um pouquinho sobre a ferrugem asiática da soja. É uma doença muito importante, começou a ter problema no Brasil desde 2004, é um problema sério hoje, onde nós gastamos bilhões de reais com a compra de fungicidas, às vezes não tão eficientes. Então, o que nós temos aqui como mensagem? Buscar métodos alternativos para o controle dessa doença. Desde 2004, quando essa doença começou a ser problema no Brasil, nós começamos a trabalhar com ela. E nós publicamos um artigo em 2009, e nesse artigo nós utilizamos pela primeira vez como estratégia a aplicação do silício via foliar, utilizando o silicato de potássio. Utilizamos o hidróxido de potássio para calibrar a quantidade de potássio entre os tratamentos. Por quê? Porque o silicato de potássio tem o silício e tem o potássio. Então, às vezes, a pessoa vai perguntar, então é o potássio ou o silício que está controlando a doença? Então, nós observamos aqui uma redução significativa na severidade da ferrugem asiática da soja com a aplicação de silicato. 40 a 60 gramas por litro. Claro que com a aplicação do fungicida o ganho é inédito em termos de redução de doença, mas o que nós observamos é que o silicato de cálcio traz um efeito positivo em reduzir a doença. Então, foi o primeiro trabalho onde mostrou, em condições de campo, o potencial do silício via foliar, utilizando um produto, que é o silicato de potássio. Hoje nós encontramos eles em diferentes produtos para reduzir a severidade da doença. Aqui nós observamos a severidade da doença, os sinais do patógeno seriam as urédias, como os uredosporos, a necrose foliar, a clorose muito mais intensa do que nos folíolos das plantas que receberam a aplicação do fungicida ou do silicato de potássio. Então, é uma estratégia de manejo, uma contribuição a mais para que essa doença seja manejada de forma mais racional em condições de campo, para que nós ficamos, então, menos dependentes do uso de fungicida. A mensagem aqui não é abolir a aplicação do fungicida. A mensagem é reduzir o número de aplicações. Essa é a nossa esperança. Nós realizamos, então, um outro trabalho de campo. Nesse experimento, nós utilizamos o silício forte da Verde. Esse produto, ele contém silício, mas traz também magnésio, manganês e potássio. Então, nós temos aqui uma adição de alguns outros elementos benéficos que, de uma forma ou outra, está associado com a fisiologia da planta.
Utilizamos, então, 6 tratamentos aqui no esquema de manejo. Claro que nesse esquema de manejo, nós utilizamos o produto em 3 aplicações, o fungicida em 3 aplicações, e no tratamento 4 e 5, nós iniciamos aqui com o silício forte, e no 5 nós começamos com o fungicida. Para ver qual que seria a contribuição do silício forte no início da epidemia da doença. Será que ele ajuda a frear a epidemia da doença ou não? É melhor a gente iniciar com fungicida e depois seguir com silício forte na segunda aplicação e uma nova aplicação com fungicida, ou a inicial com silício forte e a última pulverização com silício forte, usando apenas uma aplicação do fungicida. Ou utilizarmos a mistura, né, do silício forte com fungicida no tanque de pulverização, para que a gente possa ter um ganho benéfico do silício, mas o efeito do fungicida sobre a fisiologia do fungo. Nós montamos esse experimento em condições de campo, na nossa área experimental, onde a doença ela ocorre de forma endêmica e atinge altos níveis de severidade. E nós podemos observar aqui, quando nós avaliamos a doença dos 41 aos 99 dias após a emergência, o progresso da doença é muito mais ressaltante nos tratamentos 1 e 2, que seria a aplicação do silício forte 3 vezes e a não aplicação de fungicida ou silício forte. Porém, quando você inicia com silício forte ou com fungicida, ou utiliza a combinação dos dois em 3 aplicações, nós temos aqui uma redução no progresso da doença ao longo do tempo. Quando nós quantificamos a doença, e aqui nós calculamos a área abaixo da curva, fica notório que, quando você compara a testemunha, onde não se aplicou nada, com as 3 aplicações de silício forte, nós não temos uma redução na doença, em termos de progresso da doença. Isso nos traz a seguinte mensagem: nós não podemos ficar sem utilizar o fungicida. Mas o que nós queremos aqui? Às vezes, reduzir uma aplicação do fungicida. Isso já traria uma economia para o produtor em uma aplicação de fungicida. Ambientalmente, isso nos traz uma mensagem muito importante, uma menor agressão ao meio ambiente, e o que nós temos hoje acontecendo na nossa agricultura é a preservação dessas moléculas de fungicida, que às vezes o fungicida ele é muito utilizado e o fungo ele cria, então, uma resistência genética, e ele passa a não ser mais sensível a esse fungicida. Então, aquela molécula deixa de ser útil em condições de campo. Então, uma das formas da gente preservar essas moléculas é fazendo com que o patógeno fique menos exposto a elas em condições de pulverização foliar. Quando nós comparamos aqui, a inicial aplicação com fungicida, a segunda com silício forte e a terceira com fungicida, não tem diferença significativa em termos de doença, comparando quando nós temos aqui a mistura do silício com o fungicida. A desfolha é uma coisa muito interessante, porque nós observamos desde os 35 dias, quando a doença começa a aparecer no dossel inferior da planta, à medida que a doença vai progredindo, então, para a parte superior da planta, a planta apresenta uma grande capacidade de desfolha. Essa doença, ela queima as folhas, e as folhas têm a tendência de caírem das plantas. Então, quando você observa aqui, não tem diferença entre desfolha de plantas que receberam apenas a aplicação do silício forte ou que não receberam nada. Mas quando você faz a aplicação do silício forte na primeira aplicação ou fungicida na primeira aplicação, o silício forte na segunda, nós temos, então, uma redução significativa na desfolha comparado com o tratamento controle. Então, isso é muito importante. Por quê? Isso indica menor severidade nos folíolos das folhas. Então, a planta consegue manter os folíolos por um longo período de tempo, e isso indica fotoassimilados para o enchimento das vagens, indicando que a produtividade pode não ser tão severamente comprometida. Então, a desfolha é uma variável muito importante de se estudar, de se mostrar, porque elas nos dá uma indicação indireta de como que aquela planta está comportando frente ao ataque do patógeno.
Clorofila. Aqui nós estudamos a clorofila total. Então, se a planta apresenta menor desfolha, a desfolha está associada com uma menor severidade. Nós temos, então, uma preservação da capacidade fotossintética da planta. Em outras palavras, ela tem a capacidade de manter os pigmentos fotossintéticos. Então, se vocês observam aqui, a concentração total de clorofila, A mais B, é significativamente maior comparada com as plantas do controle. Aqui uma coisa interessante, que mesmo que as plantas que receberam aplicação de silício forte por 3 vezes, a concentração de pigmento mostrou-se significativamente maior comparado com as plantas do tratamento controle. Isso aqui é muito importante, porque, embora a gente avalie a doença e quantitativamente a gente não vê diferença, mas às vezes fisiologicamente, bioquimicamente, alguma coisa está acontecendo ali, isso pode trazer uma contribuição no final da avaliação, em termos de produtividade ou peso de 1.000 grãos, ou até mesmo a capacidade de estar suportando algum outro tipo de estresse. Aqui eu vou mostrar para vocês fotos das parcelas experimentais, só para vocês terem uma ideia de tudo que eu disse, em termos do controle da doença. Olha o quanto que a planta perde de folha no dossel inferior, no dossel médio, a alta severidade da doença. Quando você aplica fungicida, praticamente você não vê a doença. Isso é fato, mais do que reconhecido em qualquer área experimental no Brasil. O fungicida ele tem um efeito positivo no controle da doença. E quando você compara o fungicida com a aplicação de silício forte 3 vezes, a doença também ela não mostra visualmente redução. Nós observamos desfolha, por isso que vocês não observaram diferença significativa na quantidade de doença. Mas se nós analisarmos os folíolos aqui, há uma tendência de preservar a concentração de pigmentos. Então, indicando que o silício forte, ou nesse contexto, a planta está tendo algum benefício, mesmo que isso não nos traga alguma coisa de vantagem no final. Quando você, então, aplica o silício forte na primeira aplicação, seguido de fungicida e silício forte, visualmente nós temos uma redução na severidade da doença quando nós observamos as plantas, né, nesses dosséis, inferior, no dossel médio e até no dossel superior da planta. Quando você inicia-se com o fungicida, seguido de silício forte e depois o fungicida, é claro que nós temos uma redução visualmente muito mais impactante do que iniciarmos com a aplicação do silício forte. Tudo isso comparado com o nosso tratamento padrão controle, que seria o fungicida. E se nós combinarmos o silício forte com o fungicida e fazermos, então, 3 aplicações? Praticamente no campo, nós não observamos diferença visual em termos do progresso da doença. Então, indicando aqui que, às vezes, não seria adequado, se o produtor, por assim, tomar a decisão de combinar o fungicida com o silício forte, ou, às vezes, aplicar ele de forma independente. Quando nós analisamos o peso de 1.000 grãos, logicamente, por nós não termos diferença em severidade, a área abaixo da curva, que calcula a quantidade de doença total, silício forte sozinho não dá diferença significativa em termos de peso de 1.000 grãos para as plantas do tratamento controle. Mas se nós compararmos aqui, ó, a aplicação inicial do silício forte, nós temos um aumento no peso de 1.000 grãos comparado com as plantas do tratamento controle. E nesse tratamento número 4, o que nós temos que ressaltar em relação a ele? Uma economia de 2 aplicações de fungicida. Isso vai funcionar para cada lavoura, para cada propriedade? Não. Nós temos que tomar como base a ocorrência da doença, o nível de suscetibilidade da cultivar, as condições ambientais para o progresso da doença. Então, nesse esquema de manejo, onde o agrônomo ou a pessoa que está instruindo o produtor, ele pode ter uma ideia de que se a ferrugem da soja vai ser um problema naquela safra. Às vezes, em áreas onde a doença não é tão impactante, às vezes nós podemos economizar, como foi o nosso caso, 2 aplicações de fungicida. Temos um menor peso de 1.000 grãos comparado com os tratamentos 5, 6 e 2? Sim, mas a gente às vezes pergunta, será que às vezes isso não traz um benefício ambiental, um apelo ambiental
uma menor pressão de seleção sobre a população do patógeno. Então, tudo isso tem que ser levado para a balança, para que a gente possa realmente certificar de que esse manejo possa trazer um benefício. E no caso da produtividade, o mesmo esquema, né? Nós aqui, quando a gente aplica o fungicida apenas na segunda aplicação, ou 2 aplicações do fungicida, nós não temos diferença em termos de produtividade. Então, é aquele mesmo relato que eu havia dito. Nesse caso, baseando num cenário de prospecção de que a ferrugem asiática da soja não vai iniciar de forma tão severa, que a epidemia da doença vai ser suave ao longo do ciclo da cultura, talvez podemos tomar uma decisão de não colocarmos ali uma maior quantidade de fungicida na área, tá? Essa é uma decisão a ser tomada pelo agricultor com o seu técnico. O que nós queremos trazer de mensagem aqui é o que eu sempre trago como uma bandeira: práticas agronômicas que aliviam o uso de fungicida na agricultura, seja através do silício, da nutrição mineral, de indutores de resistência, é a preservação do ambiente. E o que mais chama atenção, a preservação das moléculas do fungicida. Isso é uma coisa muito importante, porque pode chegar um ponto que a gente não vai ter fungicida disponível para o produtor que seja eficiente no controle da doença. E aí a gente pode estar trabalhando num cenário de extrema gravidade. E a literatura relata nesse trabalho, nesse livro que nós publicamos, tem um capítulo lá, a gente sintetizou na literatura, vou aplicar foliar ou vou aplicar via raiz? Depende do patógeno, depende da cultura que você está trabalhando. Todas essas culturas aqui beneficiam do silício via solo. Porém, às vezes, a eficiência no controle da doença passa a ser superior quando o silício entra via raiz. A mensagem que eu deixo é que, se nós pudermos colocar o silício para a planta absorver via raiz, ela vai conseguir colocar muito silício dentro do tecido dela, do caule, do colmo, do pseudocolmo, da folha. Agora, nós também podemos utilizar um manejo via silício foliar. Nós temos resultados significativos. Por exemplo, na brusone do arroz, praticamente nós temos um grau de eficiência muito similar. Então, um produtor pode tomar essa decisão. Ele tem esse poder de tomar uma decisão. Agora, ele pode ter uma fonte de silício muito boa. O que vai causar de problema? O transporte. O custo passa a ser um empecilho. Às vezes, ele não consegue usar um produto porque o frete é muito maior do que ele está utilizando, então, o calcário. Aí, quem sabe, ele pode complementar esse manejo utilizando o silício via foliar. Agora, quando nós pegamos uma cultura, uma espécie de planta, onde a absorção via raiz ela é ineficiente, vou citar o exemplo aqui do cafeeiro, aí a aplicação foliar passa a ser mais importante do que a aplicação via raiz. Mas, no caso do café, considerando que a planta não transloca o silício vai ficar na raiz. Aí nós vamos ter um ganho, por exemplo, no controle de nematóides. As pessoas perguntam, como que o silício, então, está agindo de toda essa forma? Eu não tenho condições de explicar, devido ao tempo, essa questão da absorção via foliar. Às vezes, o silício ele não é totalmente absorvido via foliar, mas a nível de folha, nós criamos ali um potencial osmótico diferenciado, uma deposição do silício na superfície da folha, e uma pequena parcela tem uma capacidade de ser absorvida. Porém, via raiz, a absorção ela é muito eficiente, e o silício passa, então, a ser acumulado na parede celular ou também abaixo da cutícula. Então, quando isso ocorre de forma eficiente, cria-se, então, uma camada de sílica abaixo da cutícula. Então, o patógeno tem dificuldade em penetrar. Lagarta não tem condições de comer uma folha de milho com muito silício depositado. Então, ela tem problema em alimentação. Outros tipos de inseto também. No caso do arroz, por exemplo, que é a nossa planta modelo, uma maior deposição de silício abaixo da cutícula, nós não vamos ter doença. Por quê? O patógeno não tem condições de penetrar. Ele gasta toda a sua energia tentando penetrar
e essa energia não é suficiente, porque o silício é como se fosse uma pedra, uma rocha abaixo da cutícula, então, simplesmente, ele não tem capacidade de penetração. Aqui mostrando os patógenos que entram com penetração direta, ou seja, ele precisa entrar via cutícula. Os patógenos que penetram via estômatos, ou aberturas naturais, ou lenticelas, aí eles são facilitados. Só que aí eles vão encontrar um problema dentro do tecido da planta, porque ali nós temos o silício depositado na parede celular. Quando essa deposição do silício ela não é homogênea, como é a verdade nos estudos, a deposição do silício, mesmo via absorção via raiz ou via folha, ela não é homogênea. Se ela não é homogênea, o patógeno vai penetrar, porém ele vai demorar mais tempo para ingressar dentro da célula. Esse atraso no ingresso faz com que as células, então, estejam preparadas para ativar mecanismos de defesa. Então, elas já estão no estado de alerta, porque elas já recebem sinais vindo do patógeno. Então, o silício passa aqui nos dá um efeito muito importante de forma indireta, porque um atraso na penetração deixa as células em pronto atendimento em termos de defesa. O que nós vamos observar na folha são lesões pequenas que se expandem de forma bem lenta ao longo do tempo. Isso indica indiretamente a dificuldade que o patógeno tem de colonizar as células. Colonização reduzida à alimentação, nutrição prejudicada. Nutrição prejudicada, o fungo reproduz com menor capacidade. Em termos de epidemiologia, a doença se desenvolve de forma menos impactante nas plantas. E aí você vai ter, num todo, uma menor quantidade de doença. Então, o produtor vai sentir, essa safra, a doença não causou tanto problema. Então, ela apareceu, você viu a doença, mas ela não chamou muito a atenção. Isso mostra a contribuição do silício. Eu aproveito, então, aqui para agradecer novamente a colaboração científica que a gente já tem com a Verde por vários anos, eu diria, nós estamos chegando a quase uma década, e também agradecer a participação de todos aqui esta noite. Eu tentei passar um pouquinho do que a gente sabe sobre silício, o assunto ele é vasto, eu convido vocês a lerem as revisões, os trabalhos, porque é um assunto muito interessante. Principalmente aquela revisão onde a gente traz como mensagem por que o silício não é importante. Ele é importante, sim, mas ele precisa ser melhor divulgado. Então, muito obrigado, Lília, pela atenção. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Suas palestras são sempre muito enriquecedoras, cheias de conteúdo, cheias de literatura sobre os assuntos. Então, pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas. Por enquanto, nós temos algumas perguntas aqui, professor. A primeira pergunta é sobre para-estresse de seca. Podemos aplicar silício e selênio em conjunto para atenuar o estresse? Não temos nenhum trabalho que eu saiba falando de silício e selênio. Inclusive, o selênio, a gente não tem muita informação sobre o efeito dele a nível de fitopatologia. A gente sabe que é um elemento interessante, ele traz alguns benefícios, mas a gente não tem nenhum trabalho mostrando essa interação. Então, quanto ao selênio, eu não posso me pronunciar em nenhum aspecto. Agora, como silício, a gente tem na literatura centenas, não vou dizer centenas, dezenas de artigos mostrando o potencial do silício no alívio do estresse hídrico, tá? Isso é muito importante. Os produtores, eles relatam isso durante os eventos que a gente participa. Eu já fui testemunha de observar isso, até mesmo em condições de casa de vegetação. Às vezes o estudante deixa de irrigar a planta e a planta não morre. Por quê? Porque tem silício aí. Ele vai lá e tenta recuperar a planta, aí o estresse some, a gente não vê depois, então isso é importante. Então, a literatura registra o efeito positivo do silício no estresse hídrico, de forma positiva. Temos mais uma. No caso do produto K-Forte, com 25% de silício, qual a recomendação para a lavoura de arroz da variedade BR-IRGA, com potencial produtivo de 14 toneladas por hectare? Senhor Fábio Chagas, quanto ao arroz, eu não posso dizer muita coisa, mas a gente tem um trabalho que nós já fizemos com arroz. A quantidade do produto
por litro, né, vai depender da recomendação da empresa, porque a gente trabalhou com 40 gramas por litro, e nesses testes que eu fiz, eu consegui uma solubilidade, não teve entupimento dos bicos, o produto ficou em suspensão de forma bem adequada. Eu acredito, no trabalho de arroz, a gente chegou até 60 gramas por litro. Então, tudo vai haver aqui a questão da economia, né? Ou seja, o quanto que é viável ou não a quantidade que vai se recomendar. Eu acredito que quanto mais você puder colocar, melhor. Mas aí vai ter o custo. Eu conheço a BR Irga de arroz, é um tipo de erva extremamente importante, já trabalhei com ela, folhas bem largas, importante na região de Tocantins, Goiás. Independente da cultivar de arroz ou de soja, aplicação foliar, eu acredito que nós vamos ter um nível bem similar de resposta. Então, eu não vejo que a minha hipótese de que uma cultivar de arroz vai ter melhor resposta em relação a uma outra em termos de uma possível absorção do silício, que eu não acredito que ocorra. Eu acredito que vai ocorrer mínima, mas o efeito vai ser mais de superfície. Agora, por exemplo, se a gente usar a cultivar Metica 1, eu não sei se ela é bem usada hoje no campo, mas comparada com a cultivar BR Irga, a questão da lâmina foliar ela passa a ser importante, porque nós vamos ter uma cultivar eficientemente produtiva, resistente a doenças, e pela folha ser menor, às vezes a aplicação, em termos de tecnologia de aplicação, passa a ser mais eficiente do que uma planta que tem uma folha mais larga. Então, essa questão da anatomia foliar passa a ser mais importante. A arquitetura da planta vai ser mais importante do que a diferença entre elas, em termos de responder, ou seja, a aplicação foliar. Essa é a minha hipótese, tem que testar. Nós não testamos, mas eu acredito que sim. Se eu montar um experimento com soja, independente da cultivar, a minha hipótese é de que eu vou ter os resultados bem semelhantes. Isso vale para o arroz e vale para a soja, que foram duas culturas que nós já trabalhamos com aplicação do silício foliar. Fábio, sobre essa sua dúvida, você pode entrar em contato com a Verde, né, através das nossas redes sociais, que os nossos consultores técnicos estão à prontidão para tirar todas as suas dúvidas sobre recomendação, conhecer o seu manejo e assim posicionar melhor os nossos produtos nas suas áreas. Mais uma, professor, você tem conhecimento de algum produto para aplicação via foliar? Qual a fonte de silício e qual a dose? Olha, eu vou ser aqui bem informativo. Nós temos no mercado vários produtos e eles alegam conter silício. Nós temos que tomar cuidado com relação a qual é a fonte de silício que se utiliza. Com relação à dose, fica muito difícil de responder se eu não sei qual é o produto que se está utilizando ou recomendando, né? O que nós observamos é, quanto mais silício você puder colocar nesse produto, e quanto maior for a concentração da solução a ser aplicada, maior será o benefício. Só que tudo isso tem a ver com disponibilidade do silício na solução, porque ele cria aquele processo de polimerização, ele se polimeriza bem rápido, porque tem tudo a questão do pH. Então, qual é o pH dessa solução, desse produto? Então, às vezes eles não conseguem colocar muito silício porque ele vai polimerizar bem rápido. Por isso que eu dou preferência a uma fonte sólida do que uma fonte líquida, porque essas fontes líquidas, às vezes, elas trazem esses problemas. Porque uma vez pulverizada, e se você vai usar mistura de tanque, eu não sei qual vai ser o pH lá naquela mistura, e às vezes o silício pode se polimerizar ali dentro da mistura, no tanque, sem que chegue na superfície da folha. Então, nós temos vários produtos no mercado à base de silício foliar, não vou citar nome porque são produtos comerciais, basta fazer uma pesquisa no Google, vocês encontrarão vários produtos, alguns mais eficientes do que outros e alguns que eu não diria que têm eficiência alguma. A dose é o que eu quero te dizer, você não vai causar nenhum problema para a planta, não tem relato na literatura de fitotoxidez para o silício, mas tem relato de fitotoxidez pelo produto, mas não é o silício, é a formulação, tá certo? Então, é a formulação. Mas se você aplicar silicato de potássio, até numa concentração tal que você consegue preparar uma solução e ele não polimeriza, você está trazendo todo o benefício para a planta, tá?
Então, a dose não tem como a gente sair fora, porque a gente tem que basear pelo rótulo, pela recomendação do fabricante, né? Então, é muito complicado. Se você pega e compra o silicato de potássio puro e vai aplicar na sua lavoura, você tem que tomar muito cuidado, você não vai poder aplicar 80 gramas por litro, porque se você não tomar muito cuidado no pH da cauda, vai entupir os bicos rapidamente, o silício vai polimerizar. Isso aí é fato. E nós temos que diminuir o pH da cauda para 5,5, 6,5. Às vezes, se o produtor não tem controle, ele vai sofrer todos os prejuízos da aplicação. Entupimento de bicos, o produto polimerizando dentro do tanque, e aí ele não vai ter eficiência. Professor, você já viu algum relato de toxidez de silício nas plantas? Como eu havia relatado alguns minutos atrás, a literatura não relata fitotoxidez de silício. Silício não é um elemento tóxico às plantas. Arroz come silício mais do que qualquer cultura na vida. Então, não tem problema. O silício não é tóxico. A mensagem é, se você aplica um produto que contém silício, a fitotoxidez foliar vai devido à formulação do produto. O silício não causa nenhum problema, tá bom? Se você conseguir aplicar o silício na forma de ácido monossilícico, você pode aplicar a maior concentração possível que a planta nem vai sofrer nada. Tem alguma planta que não se beneficia dos efeitos do silício? Nós participamos agora, no mês de maio, da Conferência Internacional de Silício. Então, a mensagem que eu trago é a seguinte: toda espécie de planta na face da Terra, ela tem uma certa quantidade de silício. O que não nos permitia relatar isso na literatura era a metodologia disponível para quantificar esse produto, o silício polimerizado. Como hoje nós temos metodologias, nós temos a microscopia eletrônica de varredura, com microanálise de raio-x, nós temos outros métodos mais sensíveis, então a gente consegue detectar uma mínima quantidade de silício. Isso mostra a capacidade que a planta tem de translocar o elemento. Pode ser passivo? Pode. Pode ser ativo? Pode. Independente disso, várias espécies de plantas se beneficiam mais ou menos. Então, Lília, o silício não traz nenhuma questão de fitotoxidez. Ele não é comparado, por exemplo, ao manganês, né? Que em altas doses pode trazer fitotoxidez ou algum outro elemento. O níquel, o silício não. A planta é feliz em absorver o máximo que a ela for disponível, seja no solo, em pequeno grau, via folha. Muitas pessoas, professor, lhe parabenizando pela excelente palestra, inclusive sentindo saudade das suas aulas. E a gente tem mais uma pergunta que é: qual seria, então, a atividade específica do silício forte sobre os esporos da ferrugem? Não só o silício forte, mas como todos os produtos foliares, vou dizer aqui os biofertilizantes, né? os bioestimulantes, ou alguns outros produtos contendo outros elementos, mais o silício, se vocês observarem na literatura, nós temos um efeito muito forte sobre esporos, seja de qualquer patógeno. No caso da Phacopsura, nós não testamos o efeito do silício forte sobre a germinação dos uredosporos de Phacopsura, mas eu acredito que ele tenha, sim, um efeito como a gente observa para outros tipos de produto. Por quê? Porque assim que o esporo germina, ele forma uma estrutura muito frágil, que é o tubo germinativo. Qualquer impacto ali em termos de um potencial osmótico brusco, oscilante, né? Um pH de filosfera, de filoplano, afeta essa estrutura e o patógeno pode morrer. Então, isso é verdade. Você pode aplicar até mesmo nenhum produto comercial. Se você quiser aplicar acetona, ácido acético, vinagre, o que você quiser, vai ter um certo efeito sobre o patógeno. Isso não é verdade, às vezes, para algum outro produto, porque, às vezes, ele não é tão forte em desbalancear, né, esse potencial osmótico ou de aumentar esse pH do filoplano. Mas a maioria dos produtos, ou até mesmo moléculas que nós utilizamos, às vezes, para induzir a resistência, a gente observa que pode afetar, sim. Isso é benéfico para a planta? Sim. Se nós temos lá 100 esporos, 50 vão morrer porque o produto teve um efeito direto sobre eles. Então, nós vamos ter 50 agora chances de infecção.
Se durante esse processo de infecção o silício vai atrapalhar de alguma forma a penetração do patógeno, né? Ali você já tem uma redução de X%. Então, no final, você vai ter de 100, 30 que tiveram a capacidade de infectar, certo? Então, essa questão de ter um efeito fungistático, né, sobre o patógeno, né, bacteriostático, ela é muito importante, porque ela já nos reduz o inóculo. Reduzindo o inóculo, a doença vai estar em boas condições de não desenvolver. A taxa de progresso da doença vai ser reduzida. Eu acompanho as perguntas por aqui também, Lília. Ah, tá. Mais uma, professor. Embora inúmeras revisões tenham evidenciado os efeitos benéficos do silício, ele ainda não é reconhecido como essencial para as plantas. O senhor acredita que no futuro o silício possa ser considerado como um elemento essencial e aumentar seu uso na agricultura? Quando alguém conseguir provar a essencialidade do silício para as plantas, eu tenho certeza que vai ganhar o prêmio Nobel. Nós temos uma dificuldade muito grande em trabalhar com silício. Como eu havia dito, ele é o segundo elemento mais abundante na natureza. Se você estiver bebendo água aí, você pode ter certeza que tem silício. Se você abrir sua janela e vier poeira, tem silício. Se você usar uma xícara de alguma coisa que tenha vidro, tem silício. Então, é muito difícil trabalhar com silício e mostrar o efeito dele, porque ele vem como um elemento contaminante, porque ele é extremamente abundante. A água que nós utilizamos na hidroponia para os estudos, ela tem que ser uma água sem silício. A gente usa uma água deionizada e fazemos o cálculo lá para ver quanto que tem de silício. Se tiver muito, não tem como a gente usar. Todas as plantas do tratamento controle vão ter silício, não tem como eu ter zero, é impossível. Nós vamos ter lá menos de 0,5 decagramas por quilo, tá certo? Então, é muito difícil mostrar a essencialidade dele. Já se tentaram, tá? Mas, infelizmente, metodologicamente, não é fácil, tá? Acredito que nem Marte, se a gente for para lá para tentar, é capaz de não conseguir, porque o silício está em todo lugar. Então, nós temos que criar um laboratório onde tudo é de plástico, não entra ar, a água é extremamente pura, as sementes passaram por várias gerações, cada vez mais com menos contato das plantas com silício, para que a gente possa determinar a essencialidade. Por isso que a gente considera o silício como um elemento quase essencial. Isso foi relatado por uma das maiores autoridades em nutrição de plantas, que ainda está vivo, o professor Epstein, da Universidade da Califórnia, no campus de Davis. Ele é um professor emérito, aposentado, que defende com bandeira o silício na agricultura, e ele considera o silício como um elemento quase essencial. Se ele diz isso, escreveu isso, eu não acredito que tem ninguém na face da Terra que vai contestar, porque ele ainda é uma das maiores autoridades na nutrição de plantas que nós temos vivo hoje na superfície do globo. Então, o silício é um elemento quase essencial. Independente se é ou não, ele traz o seu benefício. Eu não vejo nenhuma razão da gente querer considerar ele essencial para depois falar que ele deve ser usado na agricultura, tá? Se alguém quiser investir nisso, eu já digo, vai ganhar o prêmio Nobel, tá? Da bioquímica. O senhor já teve alguma experiência do silício em frutíferas? Também proporciona esses benefícios de proteção aos patógenos? Shirley, eu não trabalhei com frutíferas e silício, mas eu escrevi um capítulo sobre o silício em fruteiras. Posso disponibilizar depois. O silício ele traz um efeito benéfico para várias fruteiras, tá? Tem relatos não o morango, não vou considerar o morango como fruta, mas o morango, o abacate, se você quiser pode colocar a banana também no meio disso. Então, várias frutíferas, tá? Elas se beneficiam, inclusive a uva também se beneficia do silício. Se você tiver interesse, eu posso mandar esse capítulo para você, que a gente tem, eu fiz essa revisão de literatura. Silício em fruteiras tem respostas positivas em campo e muitas culturas se beneficiam dele, sim. Só que ali a aplicação ela deve ser constante, porque nós estamos trabalhando com uma planta perene. Então, não adianta eu aplicar uma vez só. Então, eu tenho que aplicar ao longo de vários anos, porque a literatura mostra que se você interromper a aplicação de silício,
a planta passa a não ter os benefícios que ele traz para ela. Por quê? Ela cresce e o tecido novo não vai ter silício, então ele fica suscetível a insetos, a patógenos e a estresse abiótico. Silício e rizobactérias pode ajudar a mitigar estresse abiótico? Eu acredito que sim, tem trabalhos na Embrapa Arroz e Feijão, feita pela doutora Marta Cristina, eu tenho ciência dos trabalhos dela, alguns já publicados, mostrando sim essa combinação, essa importância de se juntar rizobactérias que promovem um crescimento a nível radicular. Quanto maior o volume do sistema radicular, maior a absorção do silício. E alguns desses micro-organismos, acredita-se que eles fazem parte da dissolução do silício dos minerais para ser absorvido pela planta. Então, no caso de rizobactérias, né, até mesmo micorrizas, nós temos, então, um benefício no volume radicular. Isso traz maior chance da planta absorver silício. Muito bem, professor, obrigada. Professor, existem relatos de aplicação de silício em patógenos pós-colheita? Existe, sim, relatos de pulverização de, por exemplo, de morango, né? Mais morango, pelo que eu lembro da literatura. Você consegue, sim, tomar cuidado com o produto que se utiliza, porque isso é usado na alimentação. Então, tem que ver a questão da legislação. Posso usar o silicato de potássio? Posso. Eu não vejo nenhum problema, porque ele não é um produto que vai causar problema na saúde humana, porque se assim fosse, eu não escovaria meus dentes com pasta dental. Pasta dental tem silicato de potássio. O sal que nós utilizamos tem silicato de sódio, porque senão ele ia ficar todo pastoso, todo úmido. Então, você compra uma mala, uma bolsa, o que que vem ali dentro? Um saquinho de sílica para absorver a umidade. Então, você toma cerveja, a cerveja ela é filtrada em filtro com silicato de potássio. Então, o silicato de potássio é um bom produto para a gente utilizar em questões de pós-colheita, né? Não teria nenhum problema, tá? Em cultivos orgânicos, né? E a pulverização de tubérculos, raízes, frutos, pseudofrutos, no caso do morango. Tem relatos na literatura, sim. A patologia pós-colheita, ela pode se beneficiar do uso do silício. O que nós precisamos? Pesquisa. O que nós precisamos? Produtos desenvolvidos para esse fim e há alguma coisa validada a nível do Ministério da Agricultura, porque tudo vai ser passado por lá para ser aprovado. Então, é um caminho muito interessante a seguir, essa questão da pós-colheita. O silício traz esse benefício. Professora Shirley agradece e diz que quer sim o capítulo sobre silício em frutíferas. Então, a dona Shirley tem que mandar um e-mail, porque senão eu não consigo enviar. O meu e-mail é o meu nome @ufvbr. Se quiser digitar aí eles copiam, eu mando depois o capítulo. Porque lá vai ter tudo, entendeu? Aí você pode ler, ver o que tem, o que não tem. Como a aplicação do silício mata os patógenos e como não mata os inimigos naturais? Como que funciona essa seletividade do silício nos insetos? Olha, a literatura mostra que quando vou citar o exemplo, cresce plantas de milho ou sorgo, vou citar, por exemplo, o milho, e você coloca a lagarta, as lagartas, elas morrem porque elas não se alimentam de forma eficiente das folhas das plantas que foram supridas com silício. Por quê? Desgaste do aparelho bucal. Então, a lagarta não consegue mastigar. Se ela não mastiga, ela não come, morre. É uma das formas de controlar. Acredita-se que, embora a gente precise de mais dados científicos, de que quando plantas são supridas com silício, ativa uma rota na planta, que é a do ácido jasmônico. E na rota do ácido jasmônico, cria-se proteínas. E algumas delas são proteínas que têm um gosto meio ruim, que faz com que alguns insetos, principalmente as lagartas, né, os mastigadores, eles não conseguem se alimentar daquelas plantas, porque não tem um gosto bom. Morre, não reproduz. O que mostra é que os inimigos naturais,
Eu não sou entomologista, tá? Por isso que eu chamo a atenção de que a entomologia precisa entrar também na conversa e fazer pesquisa. Mas o que a gente vê de relato, de pôster, de palestras, é que quando se faz um estudo em duas áreas, você vê que a população de inimigos naturais não sofre nenhum tipo de efeito negativo. Então, você não vê morte de joaninhas, você não vê morte de borboletas. Então, essa é a mensagem que os entomologistas passam para a gente. Então, eu estou apenas reproduzindo o que eles nos relatam, tá certo? Esses insetos, eles não vão ter muita interação a nível do filoplano, mas o que eu chamo a atenção precisa de mais pesquisa. Eu não resolvo o mundo, o problema do mundo, porque a minha área é fitopatologia. Então, eu não sei tudo sobre silício em nutrição, entomologia. A gente precisa de mais gente na igreja do silício, porque tem muito pouca gente fazendo pesquisa, né? A gente participou de um evento internacional agora, em maio, menos de 75 pessoas envolvidas, né? No mundo todo, muito poucas pessoas. Professor, temos mais uma do seu Nelson, nematóides pratilencos, muito comuns em solos arenosos. Podem ser controlados ou reduzidos em área que tem o silício incorporado? Nós temos que separar dois contextos aqui. A vida do nematóide no solo, sem interagir com a raiz, e a vida do nematóide enfiando o estilete e saindo, porque o pratilencos é um nematóide migrador. Agora, considerando um solo onde se aplicou silício, eu vou citar o silicato, tá? Porque vai se aplicar um silicato. Você tem toda uma mudança de pH, de CTC, de concentração de cálcio, outras bases. Ali você tem um efeito na biologia do nematóides, levando em conta também a população de micro-organismos que pode estar atuando sobre o nematóide. Tirando esse efeito, e considerando uma cultura que vai absorver o silício e às vezes vai concentrar uma boa parte desse silício nas raízes, aí você vai ter um efeito sobre o pratilencos. Por quê? Porque todas as vezes que ele for interagir com a raiz para a inserção do estilete, é como se ele estivesse enfiando uma faca sobre uma pedra, vai entortando a faca. E aí, coitado do pratilencos, ele vai passar um bom tempo e ele vai simplesmente ter o estilete todo destruído, né? Se ele encontrar uma sílica depositada ali. Ou vai até, entre aspas, né, arranhar esse estilete. Precisamos de estudo nisso aí, para ver como que esse pratilencos se comporta, né? A hipótese é de que, sim, você vai diminuir, né, a interação do pratilencos com as raízes, porque ele não vai se sentir confortável em fazer essas penetrações via estilete. Em outras palavras, ele vai ter dificuldade em se nutrir e a população, então, vai ser reduzida. É a minha hipótese, tá? Então, por exemplo, uma cultura onde o silício vai ficar muito na raiz, por exemplo, um tomate, às vezes um cafeeiro, eu creio que sim, o pratilencos possa sofrer um problema. Mas o problema principal do pratilencos, às vezes, são em tubérculos. E aí nós temos que ver qual é a concentração do silício nos tubérculos. Inhame, por exemplo, né? Às vezes não tem muito silício, pela própria fisiologia da planta e não concentrar esse elemento nesse tipo de tecido, que é completamente diferente da raiz e do próprio tubérculo, né? Completamente, a fisiologia é diferente. O senhor tem tempo para mais uma, professor? Tenho, Lília. Pode fazer quantas quiserem. Pessoal, pode aproveitar, então. Atualmente, o que o senhor considera ser a fronteira do conhecimento acerca do uso do silício em plantas? Enara Castro, né, que perguntou. Qual foi um dos grandes avanços na nossa área de silício na agricultura? A questão do descobrimento, né, de genes em plantas que produzem proteínas. Essas proteínas têm uma semelhança a aquaporinas e elas fazem essa absorção ativa do silício. Isso foi um marco muito importante na área do silício em termos moleculares, na parte de nutrição molecular de plantas. Isso abriu portas agora nas investigações, por quê?
Você pode saber qual cultivar que tem mais ou menos cópias desse gene. Você pode saber também ter essa capacidade de criar uma planta transgênica expressando esse ou esses genes para que ela possa ser mais eficiente na absorção do silício. Isso está em andamento. Outra questão que marca também um avanço é a questão do silício ser disponibilizado às plantas na forma de nanopartículas. Então, nós já temos aí produtos com uma grande capacidade de se tornarem disponíveis no mercado, porque vai colocar o silício numa questão muito mais fácil da planta absorver via folha, porque nós vamos estar trabalhando a nível de nanopartícula. Então, a fronteira do conhecimento que nós temos hoje na nossa comunidade internacional, e se alguém quiser participar, está convidado, é só pedir para participar na internet, na sociedade lá internacional sobre silício na agricultura, International Society for Silicon in Agriculture, tá? Você pode ter acesso a todas as informações. E mais precisa ser feito, né? Porque não adianta só uma ou outra pessoa fazer. Todo mundo quer ter informação, mas quem está pesquisando e soltando o conhecimento? Tem que ter alguém trabalhando. Agora, as empresas desenvolvem produtos? Sim, muito interessante. Mas será que aquilo está sendo colocado de forma bem eficiente? Aquilo realmente vai trazer impacto? Isso é uma outra coisa para se discutir, porque eu poderia muito bem vender areia, né, moída, e tem silício? Tem. O Ministério da Agricultura não vai me condenar, mas a planta vai absorver silício da areia? Não. E se eu pulverizar areia nas plantas? Também não. Eu vou ainda causar ferimentos que ainda vai tornar elas mais suscetíveis a doenças e a estresse abiótico. Então, é um exemplo. Adianta eu vender areia? Não. Então, a areia tem aos montes nas praias, né, nos rios, mas é óxido de silício, mas ele não está disponível. Então, antes da gente comprar um produto, trabalhar com um produto, a gente tem que perguntar o quanto desse silício realmente vai entrar dentro da planta, do tecido da planta. Isso é importante. Não é só falar do silício. Muito obrigada, pessoal. Por enquanto, não temos mais perguntas. Obrigada pela interação de todos. Foi muito interessante todo mundo ter participado, ter tirado as suas dúvidas. Agradeço também ao professor Fabrício por ter aceitado o nosso convite. E lembrando a todos que vai ser enviada uma pesquisa de satisfação, e aí vocês respondem para a gente estar trazendo mais temas relevantes para a agricultura, e toda quinta está tendo um encontro com gigantes. Então, vocês podem ficar de olho nas nossas redes sociais e acompanhar a gente por lá. Ficou a dúvida em algum produto, alguma coisa também, é só entrar em contato com a gente, que a gente tem o pessoal da consultoria que pode dar todas essas informações. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Foi muito boa a sua apresentação. Se eu tiver mais alguma coisa para comentar, finalizarmos. Muitos comentários de agradecimento e parabenizando o senhor pela sua palestra. Eu já copiei todos e já salvei, porque você vai fechar a apresentação depois que terminar, eu não vou ter acesso. Então, eu já copiei tudo aqui, tá bom? Que bom. Para depois eu poder ler Tá. com calma. Eu agradeço a oportunidade, Lília, de estar falando com vocês hoje à noite. Agradeço a parceria com a Verde. É muito frutífero a gente poder discutir. Relatei aqui para vocês os bons resultados que nós obtivemos no experimento de campo, tá? Eu coloco aqui o meu testemunho de que realmente os resultados são bem promissores, porque nós trabalhamos numa área onde a doença realmente ela é explosiva, então tudo que trazer efeito ali, eu realmente acredito que tem um bom potencial para colocar no campo. Então, isso faz a gente ficar bem motivado para continuar as pesquisas, né? E boa noite a todos, e obrigado por estarem aqui, dedicando parte da noite de vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima.